Louvado seja o Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 11, versículo de número 16, é o texto que a gente vai dar início. Daqui a pouquinho eu vou ler ele com vocês, mas eu quero só avisar aqui que nós vamos estar dando continuidade a uma série de mensagens. Nós começamos essa série há 3 domingos atrás, né? O primeiro capítulo, vou assim chamar, ou a primeira mensagem está lá no YouTube, está gravada. A segunda mensagem, a gente teve um problema, que foi aquele domingo que faltou luz aqui na igreja, lembra? Então a gente não conseguiu gravar. Em algum momento eu vou pregar essa mensagem de novo, fazer uma reprise, né? Só para a gente conseguir gravar, para ter armazenado também e abençoar quem acompanha de casa. E essa, então, é a terceira mensagem dessa série de 4 mensagens. Então, já lhe convido para domingo que vem você não faltar, e a gente vai estar ainda encerrando, falando sobre isso, encerrando essa série de mensagens, permitindo Deus. E eu tenho falado aqui a respeito do princípio das primícias. Não tem como eu resumir tudo, é muita coisa, o assunto é muito denso, mas eu falava no primeiro domingo a respeito, dentro desse guarda-chuva do princípio das primícias, alguns pontos dentro disso. Primeiro, falando que o princípio das primícias é um princípio de honra a Deus. Nós precisamos entender que isso diz respeito à honra. O que é o tal, deixa eu dar um passinho atrás, o que é o princípio das primícias, ou o que são as primícias? É quando o povo de Israel oferecia os primeiros frutos ao Senhor, seja os frutos do campo, seja os cereais que eles plantavam, seja os animais que davam as crias, e inclusive, como nós vamos ver hoje, os filhos deles que nasciam, o primogênito, o primeiro filho sempre pertencia a Deus. Todas as primícias pertenciam e ainda hoje continuam pertencendo ao Senhor. Amém? E isso é que diz respeito, né, à lei das primícias. Para Israel era uma lei, para nós é um princípio, por isso que eu estou chamando assim. Então esse princípio fala de honra, falamos sobre isso, fala de colocar Deus em primeiro lugar, é justamente a prática de nós colocarmos Deus antes de nós mesmos, antes das nossas próprias necessidades, vem Deus em primeiro lugar. E a gente falava isso no último domingo que eu preguei essa série. E hoje, então, falando a respeito da consagração, dentro do guarda-chuva, né, o princípio das primícias, um subtítulo, a consagração. Bom, vamos lá para a gente não perder muito tempo aqui. Diz assim, Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, o apóstolo Paulo, olha só, nós estamos falando do Novo Testamento, nós estamos falando do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, uma igreja de gentios, não estamos nem falando de uma igreja que a maioria eram judeus, saíram do judaísmo. Não, estamos falando de uma igreja gentia, e ele vai então justamente trazer o princípio das primícias. E ele vai dizer que quando se oferece as primícias a Deus, da massa, então a totalidade da massa é santa. É interessante que esse princípio das primícias, a gente tem falado muito, o assunto principal não é oferta, mas a gente tem falado muito da oferta, porque é oferta das primícias. Mas nós vamos ver que isso se aplica às mais diversas áreas da nossa vida, porque é um princípio espiritual. A Bíblia mesmo vai dizer que Jesus é o primogênito dos que dormem, dos que morreram. Jesus foi aquele que ressuscitou em primeiro para trazer também a ressurreição para todos nós. Amém? A vida eterna. Então, esse princípio, e é interessante, eu até falava aqui no culto da manhã, que
eu tenho feito esse ano, a gente tem feito isso em família, leitura bíblica anual, sabe aquele plano de leitura para ler a Bíblia um ano? A gente tem feito em família. E a gente terminou, começamos Levítico agora, né? Então, lê um pedaço de um livro, outro de outro e tal, mas finalizamos Gênesis, Êxodo e entramos ali em Levítico. E é impressionante, pessoal, como a Bíblia fala desse princípio. É impressionante como você vai se deparar com isso em diversas passagens bíblicas. E como nós vamos ver hoje, algumas delas de uma forma explícita, como essa aqui, falando se as primícias são santas, a totalidade, todo o resto é consagrado a Deus. Por isso que quando os israelitas pegavam a primeira parte da sua plantação e levavam até o templo, apresentavam a Deus, o sacerdote apresentava a oferta da primícia, então toda a plantação era consagrada a Deus. Porque aquela pequena parte da colheita, que eram os primeiros frutos, então fazia com que a bênção de Deus alcançasse todo o restante daquilo que ficava na mão deles. Você está entendendo? A bênção alcançava, então, a totalidade. É isso que eu estou falando e chamando a atenção para o aspecto da consagração. Quando a gente oferece as primícias a Deus, não só nós estamos honrando a Deus, como temos falado bastante, não só nós estamos reconhecendo que Deus vem em primeiro lugar, mas além de tudo isso, quando nós entregamos a Deus a primeira parte dos frutos, os primeiros frutos, então Deus abençoa todo o restante, a totalidade daquilo, então também se torna santo, também se torna consagrado, também a unção de Deus sobre aquilo ali. Aí a Bíblia vai dizer, se a raiz é santa, a primeira parte da semente ali é santa, então toda a árvore, né, os frutos, os ramos, tudo será santo. É interessante que no direito há uma teoria que é chamada, talvez alguém já tenha ouvido falar, principalmente quem gosta de assistir aí noticiário, principalmente político, já deve ter ouvido essa expressão, né, que é a teoria da árvore envenenada. Né, isso é uma teoria do direito, que diz o seguinte, né, claro que é bem complexa essa teoria, mas a grosso modo, né, e principalmente tentando explicar para pessoas que não são do direito, né, é que dentro do processo existem inúmeros atos. Se um daqueles atos é nulo, há algum tipo de vício naquele ato, então tudo aquilo que aconteceu depois são os frutos da árvore envenenada. Aquilo ali não vale mais nada. Tudo aquilo ali tem que ser jogado fora e voltar naquele ponto onde houve uma nulidade ou onde houve algum erro. Um exemplo assim, talvez mais fácil de você entender. Vamos supor que alguém que é condenado com uma prova ilícita. Aquela prova era ilícita. No momento que aquela prova ilícita entrou naquele processo, tudo aquilo que aquela prova gerou é a árvore envenenada. Você está entendendo? Tudo aquilo ali não presta, tem que ser jogado fora. Tudo que veio depois daquilo. E é muito interessante que quando eu leio esse texto aqui, logo me remete a essa teoria. A teoria diz que se a árvore está envenenada, os frutos, tudo aquilo que for gerado dali não presta, tem que ser anulado. Agora, aqui é justamente o oposto. O que a Bíblia está dizendo é que quando nós consagramos a primeira parte a Deus, então agora o fruto não está envenenado. Amém? Pelo contrário, agora o fruto é santo. Agora tudo vai sendo abençoado. Como a Bíblia vai dizer, a sua totalidade. Então, além de quando a gente pratica o princípio das primícias, nós estamos honrando a Deus, verdadeiramente colocando Deus em primeiro lugar, nós precisamos entender essa verdade. E isso não só no que diz respeito, meu irmão, aos frutos, à plantação,
né? É claro que a ênfase que a Bíblia dá, falando do Antigo Testamento, a lei era no que diz respeito a isso, mas é um princípio espiritual que precisa ser cumprido nos dias de hoje, como nós vamos discorrer mais para frente da mensagem. Mas é interessante, dentro desse aspecto aqui, que quando nós consagramos o primeiro, todo o restante, a totalidade daquilo, então é consagrado. Você conhece a história e a Bíblia vai dizer que Deus provou Abraão e pediu para ele que ele oferecesse a Deus o seu filho. Quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, Deus vai dizer, não precisa, Abraão, não é isso? Agora eu sei que você de fato me coloca em primeiro lugar, que você de fato, que eu estou acima, à frente até mesmo do teu filho. E agora você vai viver a bênção de Deus. Só que olha só, se a gente for analisar, Deus precisa provar alguém? Ele não nos conhece? Ele não conhece os desígnios do nosso coração. Mais do que isso, Deus não conhece as coisas de antemão, antes mesmo que a gente venha fazer, Deus já sabe o que a gente vai fazer. Então, na verdade, Deus não precisa nos provar. Mas como alguém já disse, é verdade, meu irmão, Deus não nos prova para Ele nos conhecer. Deus nos prova para nós nos conhecermos. Para nós sabermos quem é que nós somos. Agora, quando Deus prova o Abraão, eu penso que não é só isso. Não se limita a Deus, né, querer saber se o Abraão ia cumprir ou não. Não se limita a Deus levá-lo a conhecer também. Mas, na verdade, Deus estava levando Abraão a cumprir um princípio. A entregar a Deus a primícia da sua descendência. Deus vai dizer para Abraão, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho. E aí Deus continua, parece que quer provar mesmo. O teu único filho, aquele que você ama, não é isso? Isaac, é esse que eu quero que você sacrifique. Meu irmão, o Abraão, ele provavelmente, ele não entendia a seriedade, a complexidade, todos os reflexos que aquilo geraria. O Abraão, eu acredito que ele não consegue entender, não na sua totalidade, o quão grande era aquilo que ele estava fazendo. Só que é muito claro na Bíblia que o Abraão entendia que havia algo sobrenatural naquilo que ele estava fazendo. Para o Abraão, estava muito claro, por mais, repito, que talvez ele não entendia assim toda a complexidade da coisa, mas que havia algo sobrenatural naquilo. Tanto é que a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus que o Abraão, ele cria que até mesmo das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho. Porque vamos lembrar que o sacrifício não era só matar, mas era matar e colocar fogo, não é isso? E só então o sacrifício estaria completo. Agora, olha só, o Abraão, ele sabe, Deus tem promessas, Deus fez promessas específicas a respeito da minha descendência, mais do que a respeito da minha descendência, especificamente a respeito de Isaac. Deus disse, em Isaac será chamada a tua descendência. E o Abraão sabia que, ele não entendia porque que Deus estava pedindo aquilo, ele não entendia a complexidade, os desdobramentos de tudo aquilo ali, mas a fé, ela se apoia no caráter de Deus, a fé se apoia em quem Deus é. E eu acho que na cabeça do Abraão está mais ou menos assim, eu não entendo, só sei que se Deus está mandando fazer isso, alguma coisa boa Deus vai inventar. Eu não sei o que Deus vai fazer. A Bíblia vai dizer, repito, que ele cria que Deus era poderoso das cinzas ressuscitar o seu filho. E aí a Bíblia vai dizer de onde figuradamente o teve de volta. Então ele consagra a Deus, ele oferece a Deus o seu filho. E Deus o devolve a ele
como a Bíblia vai dizer em Hebreus, que figuradamente o retomou. Mas ele cria daquela forma. Lá em Gênesis, quando ele está falando com os servos, ele diz para os servos: fiquem aqui, eu e o meu filho Isaque subiremos ao monte, sacrificaremos e tornaremos para cá. Se o Abraão não cresce em algo sobrenatural da parte de Deus, que em Hebreus vai dizer que ele cria até... Gente, não é à toa que o cara é chamado pai da fé. Você crê que um morto pode ressuscitar, já é um nível de fé assim, né? Que não se acha em qualquer lugar. Agora, o cara cria que Deus poderia das cinzas ressuscitar o filho, não é à toa que é o pai da fé. Então, meu irmão, se ele não cresce daquela forma, como que deveria ser a frase? Nós vamos subir, vamos sacrificar e eu vou voltar. Não é? Ué, porque o sacrifício é um menino. Mas ele diz para o céu: fiquem aqui porque nós vamos lá. E nós vamos voltar. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai inventar lá em cima. Mas alguma coisa Deus vai fazer. Então é muito claro que o Abraão já percebia que havia algo sobrenatural naquilo ali. Por mais que ele talvez não entendesse. Mas quando ele coloca o seu filho sobre o altar e oferece o seu filho, ainda que não tenha levado a cabo, mas oferece o seu filho como sacrifício a Deus, ele estava apresentando as primícias ou a primícia da sua descendência. E o que isso vai desencadear, então, é aquilo que a gente acabou de ler em Romanos 11:16. Se a primícia santa, a sua totalidade também é santa. Se a raiz é santa, também os ramos serão santos. É interessante que quando Deus vai chamar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, acontece o seguinte. Vamos para Êxodo, capítulo de número 4, por favor. Êxodo, capítulo 4. E versículo de número 22. Nós vamos entender o momento do texto. Olha só, Deus acabou de chamar Moisés. O Moisés nem tinha ido para o Egito ainda. O Moisés não havia falado nem a primeira vez com o faraó ainda. Moisés está indo para lá. E Deus vai dizer para Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte, você está indo lá para libertar o povo de Israel. E você vai mandar um recado para o faraó. Olha o recado que Deus manda. Gente, a primeira praga não havia vindo, nada ainda havia acontecido. Mas olha o recado que Deus manda. Diga a faraó, assim diz o Senhor, Israel, o quê? É meu filho. O que Deus diz? Meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Olha que fantástico isso aqui. A gente sabe como a história termina. Vai terminar com a última praga. O que vai acontecer? A morte dos primogênitos, inclusive do filho de Faraó. Queria se assentar ao trono, que era o sucessor do Faraó. Moisés está indo para lá ainda. Nem começou a brincadeira ainda. Que depois vai vir, fala, diz, não, praga, e aquela coisa toda. Mas antes de tudo isso, Deus diz, avisa para o faraó que a discussão que está em jogo aqui, a briga aqui, não é entre eu
e ele apenas, mas é entre o meu primogênito e o primogênito dele. Amém. Meu irmão, mas por que Deus vai dizer que Israel é filho dele? Por que Deus vai dizer que Israel é o seu primogênito? Vamos lembrar que a Bíblia vai narrar que quando o povo de Israel sai do Egito, eram 600 mil homens que arrancavam da espada. Numa conta simples, colocando aí mulheres e crianças, a gente chega em 2 milhões e 500 a 3 milhões facilmente. Facilmente. Amém. Então, olha só, 600 mil homens só em idade militar. Fora aqueles que eram mais jovens, então, que ainda não estavam preparados para a batalha, para a guerra. Meu irmão, a Bíblia fala que quando Balaão vai amaldiçoar o povo de Israel, que ele subiu em 4 montes e ele não conseguia enxergar o fim do povo. Eu fico tentando imaginar a cena. O Balaão subindo no monte daquele e lá no vale aquele mar de gente caminhando, entrando terra dentro. E ele olhava para aquilo e não conseguia nunca enxergar o fim. Se enxergava o fim, já perdia de vista o começo daquela multidão. E não estamos falando de uma filhinha indiana, tá, gente? Nós estamos falando de uma multidão de pessoas caminhando. Eu não sei quanto que está hoje, mas alguns anos atrás, Curitiba era 1,5 milhão de pessoas. Hoje deve estar muito mais do que isso. Mas você já parou para pensar? Quase 2 Curitiba, gente. Acredito que deve estar quase em 2 milhões aí, mas que seja. Já imaginou uma Curitiba inteira caminhando no deserto? Então ele olhava, não viu o fim daquilo. Aquela massa de pessoas, Deus vai dizer, é meu filho, é meu primogênito. Por quê? Porque, como diz Romanos, nós acabamos de ler, se as primícias são santas, a totalidade o é. Quando meu irmão Abraão ofereceu o seu filho no altar como as primícias da sua descendência, toda a sua descendência foi consagrada a Deus. Ele oferece o seu filho a Deus. Agora, toda a sua descendência que virá de Isaque passa a ser o primogênito de Deus. Passa a ser o filho de Deus. Eles vão ser tratados, então, justamente dessa forma. Você consegue entender como esse princípio das primícias vai muito além do que simplesmente os primeiros frutos do nosso trabalho, simplesmente uma oferta? É muito mais do que isso. E as aplicações, então, vão muito além do que isso. Como eu falava, permitindo Deus, semana que vem a gente vai estar encerrando sobre esse assunto e vamos estar falando então da bênção que vem sobre a nossa vida quando nós praticamos o princípio das primícias. Mas por outro lado, a maldição também vem quando deixamos de praticar o princípio das primícias. É interessante que quando a gente entende o princípio das primícias, muitas passagens bíblicas vão ficar muito mais claras para nós, porque esse princípio está, muitas vezes não de uma forma explícita, mas está implícita ao longo de toda a Bíblia. Eu vou te dar um exemplo, a gente vai abordar isso melhor na semana que vem, mas quando o povo de Israel entra em Canaã, na terra prometida, a primeira cidade que eles enfrentam é Jericó. E a cidade de Jericó, diferente das cidades que eles haviam vencido antes, e toda a cidade que eles venciam, o despojo era deles, o povo foi enriquecendo com aquilo. Imagine uma cidade que eles destruíam, todos os bens que havia ali, eles tomavam para eles. E foram conquistando. Né? Então o despojo, e aquilo era algo normal. Quem vencia a batalha ficava com os despojos da guerra. Né? Antes deles entrarem em Jericó, todas as cidades foram assim.
Antes de entrar em Canaã, melhor dizendo, depois que eles entraram, a mesma coisa, todas as cidades que eles conquistaram, o despojo é deles. Mas na primeira cidade, Jericó, Deus diz, vocês não vão pegar nada. Nada. Tudo aqui é anátema. Anátema tem dois sentidos. Ou é algo consagrado a Deus, ou é algo amaldiçoado. Geralmente se traduz dessa forma, consagrado à destruição. E se você, aí, né, tem gente que fala assim, eu já ouvi muito isso, né? Não, porque aqueles povos eram idólatras, então eles não podiam guardar nada daquilo podia ser deles. Ué, e todas as outras cidades também não eram? Não é verdade? Todas as outras cidades também eram. E outra, sabe o que Deus fala? Deus diz assim, toda prata, todo ouro é para o meu tesouro. Todo o restante que não for para o meu tesouro, vocês destruam. Vocês não vão ficar com nada. O que era aquilo, gente? Princípio das primícias. O primeiro despojo da terra que eu estou dando para vocês é meu. O restante é de vocês. Mas o primeiro é meu. É interessante que Flávio Joséfo, o primeiro historiador judeu e mais conhecido, ele nos seus escritos, ele fala que todos os israelitas entenderam que Deus estava fazendo menção a esse princípio. Às vezes a gente não entende, porque esse princípio às vezes não está tão claro para nós como era na cabeça do judeu daquela época. Você está entendendo? Todos eles entenderam, opa, o primeiro é de Deus, por isso que ele não pode tocar em nada, por isso que tudo é a Deus. O que acontece, gente? Lembra da história? Tem um doido lá, um tal de Acã, que cresce os olhos. Meu irmão, todas as cidades antes eles podiam pegar o despojo. Todas as cidades depois eles podiam pegar o despojo. Você vê como a gente é mesquinho. Aí ele olha e diz, não vou perder a oportunidade. Ele sabe que aquilo é errado, que havia uma lei, até que ele esconde. Não, ninguém pode ficar sabendo e tal, e pega. Meu irmão, ele estava mexendo nas primícias. A partir do momento que ele faz isso, então Deus diz, eu não sou mais com vocês. Não é que Deus fala para Josué? Que Josué vai reclamar, vai peitar Deus, dizer, Senhor, o Senhor nos abandonou. Não é isso? E Deus vai dizer, opa, pera lá, Josué. Não fui eu que quebrei a aliança. Foram vocês. Foram vocês. E Deus diz assim, enquanto a anátema não sair do meio de vocês, eu não serei mais com vocês. Aquela unção que estava sobre eles, uma unção de conquista, é retirada. A próxima cidade que eles vão enfrentar, Ai, uma cidade tão pequena que eles dizem, não precisa nem mandar o exército todo, manda 2, 3 mil homens, está bom, perdem a batalha. E Deus diz, a partir de agora vocês não ganham uma batalha sequer, se vocês não se consertarem. Vocês mexeram no que é meu, vocês mexeram nas minhas primícias. Olha que coisa séria. Meu irmão, a gente precisa entender quão sério é esse princípio. Meu irmão, e não é porque Deus precisa da oferta. E não é porque Deus precisava de uma capa babilônica. Você acha que Deus estava interessado na capa? No ouro que ele pegou? Meu irmão, não é isso. Eu falava até no último domingo que eu preguei aqui, eu falava que sequer da honra Deus está atrás. Mas, porque Deus também não precisa da honra. Se a gente honrar Deus, isso muda alguma coisa para Deus? Não muda. Se a gente honrar Ele, deixar de honrar, Ele continua sendo Deus. Não mudou nada para Ele. Mas isso vai mudar na nossa vida, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então o que Deus quer é que a gente aprenda a honrar Ele. E o princípio das primícias é justamente a gente aprender a honrar Ele. Ele vem em primeiro lugar, Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Antes de mim é Ele, o primeiro é para Ele. Depois eu como, depois vem a minha família, depois vem qualquer outra coisa. Mas Ele de fato ocupa o primeiro lugar na minha vida.
Isso é o princípio das primícias. Por isso que o primeiro sempre pertence ao Senhor. E quando a gente oferece o primeiro a Deus, então a bênção está na sua totalidade. Todo o restante tem a bênção do Senhor. Amém. Assim como aconteceu com a descendência de Abraão. É interessante se a gente pular um pouquinho mais, Êxodo capítulo 22, versículo de número 29, e eu me deparei com esse versículo também. Aqui a Bíblia, o subtítulo, pelo menos na minha Bíblia, eu estou usando a NAA, é leis civis e leis religiosas. E vai trazendo diversas leis. Aqui no versículo 29, era uma lei para Israel. Eu tenho falado bastante que a gente não precisa, e vamos discorrer melhor sobre isso daqui a pouco, que a gente não precisa guardar a literalidade da lei, a gente precisa guardar o princípio da lei, ou o princípio das primícias. E olha o que era lei para Israel. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Não só era para trazer, mas Deus diz o quê? Não demore em trazer. Aí Deus vai dizer, olha só, entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará a mim. É interessante que era justamente no 8º dia que era feita circuncisão, se você lembrar. Olha só, às vezes a gente tem aquela ideia assim, eu vou consagrar o meu filho a Deus. Mas aqui a coisa é muito mais séria do que isso. Não é que eu vou consagrar o meu filho a Deus. Deus está dizendo, não, ele já é meu. Não é você que vai me dar, ele já é meu. O primogênito já me pertence. Aqui nós estamos falando depois que eles saíram do Egito, aonde todos os primogênitos morreram. E Deus está dizendo, se não fosse eu, nem primogênito você não tinha. Não é isso? Então, o teu primogênito é meu. Ele me pertence. E aí o que acontecia é que o primogênito ele precisava ser resgatado. Quando nascia o primeiro filho de um israelita, ele tinha que ir lá, pegar um cordeiro e oferecer aquele cordeiro no lugar do seu filho. Ele estava fazendo uma troca. Deus, me permita criar essa criança, esse filho que na verdade é do Senhor, e no lugar eu estou colocando aqui, essa ovelha. Amém? Olha que coisa séria. Mas já era de Deus. A gente precisa entender a seriedade desse princípio. Só para você ter uma ideia, como Deus está dizendo aqui, todos os primeiros animais que nasciam pertenciam a Deus. Aí você lê isso aqui e aí você consegue entender Caim e Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? A Bíblia diz porque ele ofereceu as primícias da sua criação. Enquanto Caim, a Bíblia diz que ao fim de um tempo, ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Abel coloca Deus à frente, Caim põe Deus por último. Por isso que um foi aceito, outro não. Meu irmão, Deus vai dizer para o Caim o seguinte, eu já toquei nesse assunto, estou só capitulando algumas coisas. Deus vai dizer para o Caim o seguinte, se você tivesse procedido bem, não haveria aceitação para você? Meu irmão, se Deus está falando isso para Caim, é claro que havia uma instrução. Não é verdade? É claro que havia um ensinamento. Você pode cobrar o teu filho por algo que você não ensinou para ele? Você não ensinou, você nunca falou a respeito daquilo. Como é que você dá bronca? Você fez errado! Mas como é que eu vou saber que é errado? Você nunca me falou como é que eu tinha que fazer? Mas a partir do momento que você ensina como é que é o certo a ser feito, se ele não faz,
aí você pode dar bronca, aí você pode corrigir, não é verdade? Você diz, você não agiu bem, eu já te ensinei que não é assim que faz. Então é muito claro que havia instrução da parte de Deus com relação àquilo. Ele que não cumpriu. Assim como para mim e para você, a instrução para cumprirmos esse princípio. Às vezes é a nossa mesquinhez que não permite. Você está entendendo? Mas nós precisamos aprender a colocar Deus, de fato, sempre em primeiro lugar, então, nas nossas vidas. E Deus vai dizer, é meu, me pertence. Nós precisamos cumprir esse princípio em nome de Jesus. Para a gente se encaminhar para o final, Levítico 23, por favor. Versículo de número 10. Levítico 23, 10. Encontraram aí? Nós já falamos em outra ocasião das primícias dos frutos. Já cheguei a citar aqui das primícias dos cereais. Aqui a Bíblia está falando da primícia dos cereais, ou da primícia das colheitas, né? E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, fala aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. O que era um feixe? A corrigida vai chamar de um molho. A pessoa ia fazer a plantação e era de uma forma manual. Então ela abraçava o máximo que ela conseguia, pensa em um trigo, numa cevada, alguma coisa, abraçava o máximo que ela conseguia com uma mão, com a outra mão ela tinha foice, ela ia cortando e tirava aquele feixe. Então eu plantei o meu cereal, estou esperando o tempo da colheita. Opa, agora está maduro. Agora chegou o tempo da colheita. Eu ia lá, abraçava o primeiro feixe, cortava, e aí continuava a colheita. Não. Para tudo. Pega esse molho e leva até o sacerdote. O sacerdote ia pegar aquele molho, fazer o ritual, nos 2 versículos seguintes, no 11, 12 e 13, vai falar do ritual, como é que o sacerdote fazia, depois você pode ler. Vamos pular direto para o 14, só para a gente ser bem objetivo aqui. E aí Deus vai dizer assim, vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Amém? Para aí, já vamos continuar o 14. Então Deus vai dizer, você não vai comer nada daquilo. Até porque se você comeu alguma coisa daquela plantação, já não é mais o primeiro. Eles colhiam quando estava maduro, mas era costume eles também comerem espigas verdes. Vamos pegar um pouquinho aqui para a gente comer. Não, já não é mais o primeiro. Amém? Já não é mais o primeiro. Ninguém come, ninguém faz nada. Primeiro é oferecido ao Senhor. Depois que é oferecido a Deus, agora sim, tudo ok? Agora você volta e faz a colheita. Aí a Bíblia vai dizer assim, continuando aqui o 14. Presta atenção nessa expressão, um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês. Olha só, onde quer que morarem. Porque Deus vai dizer, quando vocês entrarem na terra que eu dou para vocês, não é isso? Vocês vão fazer desse jeito. Mas Deus vai dizer, mas não é só em Canaã que se aplica isso aqui não. Aonde for que você morar, você vai cumprir esse princípio. E a Bíblia vai dizer que aquele era um estatuto perpétuo, sempre precisaria ser cumprido. É interessante que nem todas as leis de Deus, as leis do Antigo Testamento,
vai trazer essa expressão estatuto perpétuo. Mas aquelas que a Bíblia diz que eram estatutos perpétuos, ela tem algum tipo de reflexo no Novo Testamento. Todas as leis que a Bíblia traz essa palavra, isso é estatuto perpétuo, então a gente vê um desdobramento, no mínimo, no Novo Testamento que precisa continuar sendo cumprido pelo cristão. Eu vou dar apenas 2 exemplos para vocês. A Bíblia vai dizer que a circuncisão era um estatuto perpétuo. Hoje, o cristão não pratica mais a circuncisão. Alguém já sabia disso? Hoje o cristão não pratica mais a circuncisão. Não nos moldes da lei do Antigo Testamento que o judeu precisava cumprir. Ao 8º dia, levava o sacerdote fazia a circuncisão em todo menino. Mas, como foi estabelecido como estatuto perpétuo, há um reflexo no Novo Testamento. A gente vê o cumprimento no Novo Testamento de uma prática que era do Antigo Testamento, até porque a Bíblia diz que a lei, ela não traz a imagem perfeita das coisas, mas sim eram sombras de bens vindouros. Elas apontavam para algo em Cristo, elas apontavam para algo que estava para vir. E aí nós encontramos no Novo Testamento o próprio apóstolo Paulo, que era totalmente contra a circuncisão dos gentios, que foi quem mais brigou, levantando a bandeira que os gentios não precisavam se circuncidar. Ele mesmo, nas suas epístolas, ensina a respeito da circuncisão do coração. Ele ensina que no batismo, nas águas, há uma circuncisão. Então, o estatuto perpétuo da circuncisão hoje continua sendo cumprido através do batismo nas águas. Você está entendendo? Uma outra coisa que a Bíblia diz também é que a oferta de incenso era estatuto perpétuo. Quer dizer, sempre estaria sendo oferecido ao Senhor. Só que chega um momento da história que o templo é destruído e não é mais reconstruído. Não havia mais sequer incenso, arca do testemunho, coisa alguma. Não era mais oferecido a oferta de incenso ao Senhor. Mas aí a gente encontra no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, e esse eu gostaria que você fosse comigo para lá, só marca Levítico, marca aí que a gente já volta para cá para terminar, mas vamos para Apocalipse, capítulo de número 5 e versículo de número 8. Apocalipse 5, 8. Diz assim, ó. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias do que, gente? De incenso. Olha o que a Bíblia diz, que são as orações dos santos. No capítulo 8, também faz uma menção a respeito disso, que o incenso era oferecido junto, e tem a tradução que até diz, misturado com a oração dos santos. Mas a Bíblia que diz que o incenso, o que ele era? A oração dos santos. Era um estatuto perpétuo. Quando eu e você dobramos o nosso joelho, ou não precisa nem dobrar o joelho, mas quando eu e você estamos orando, claro, se somos santos, né? Mas quando nós estamos orando, meu irmão, a nossa oração chega diante de Deus de que forma? Como incenso. Da mesma forma que o sacerdote lá no templo, o que é um incenso? É um perfume, tá? Oferecia então aquele incenso, aquele perfume, como a Bíblia vai dizer, de cheiro agradável ao Senhor. Assim, já parou para pensar na grandeza disso, gente? Quando a gente está orando, não é um pedidinho de oração que chega lá para Deus. Amém?
Verdade? Não é um pedidinho de oração que chega lá e Deus olha assim, não, esse não, esse também não, esse aqui. Não, esse aqui pode fazer. Não, mas ele exagerou, faz metade só que já está bom. Esse aqui, não, esse pode cumprir. Amém? Mas não é assim que é. Não é mais ou menos assim que muitos enxergam? Não, meu irmão, quando nós oramos, a Bíblia diz que chega diante de Deus como essa oferta de incenso, porque era um estatuto perpétuo. Agora, a Bíblia vai dizer, e aí podemos voltar lá para Levítico, que eu pedi para você deixar marcado, a Bíblia vai dizer para nós aqui que era, então, um estatuto perpétuo nas gerações deles. Aí, a gente continua a leitura, por isso que eu pedi para você deixar marcado aí. A gente chega no capítulo 15, no versículo 15. Aí a Bíblia vai instituir a festa de Pentecostes. E vai dizer o seguinte: contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxeram o feixe da oferta movida. Lembra o primeiro feixe? Foi lá, entregou. E era entregue quando? No dia imediatamente ao sábado, no primeiro dia da semana. Que no caso deles era um dia útil, era um dia de trabalho. Que vamos lembrar que eles trabalhavam 6 e descansavam 1, que era o sábado. Então domingo para eles era dia útil, dia de trabalho. Todos os rituais do Antigo Testamento geralmente eram feitos no sábado, com exceção da oferta da primícia. Esse era no primeiro dia. A primeira oferta era oferecida no primeiro dia ao Senhor. E aí Deus vai dizer, conta a partir desse dia, se ofereceu hoje, conta 7 semanas. 7 semanas completas. Olha lá, ele vai dizer, deverão ser semanas inteiras, 7 semanas. Até o dia que vem depois do 7º sábado. 7 semanas, 49 dias. No dia depois do sábado, novamente vai cair num domingo, primeiro dia da semana, completando 50 dias. Né? Aí a Bíblia vai dizer, contém 50 dias. Por isso que era Pentecostes. 50. Né? Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, amassados com o fermento. O que a Bíblia diz aí? São primícias ao Senhor. Olha que interessante, né? Deus diz, oferece o primeiro. Ofereceu. Aí vai ter toda a colheita. Terminou a colheita, vai desfrutar, vai comer, vai fazer, acontecer. 50 dias depois, eles ainda estão comendo, estão desfrutando daquela colheita ali ainda. Deus vai dizer, 50 dias depois, vocês voltam aqui, vocês vão pegar a melhor farinha e vão fazer 2 pães. Primeiro era o feixe. Agora vocês vão fazer 2 pães e vão trazer como oferta ao Senhor. E Deus continua dizendo, são primícias ao Senhor. Porque como nós lemos lá em Romanos, se a primícia é santa, a sua totalidade o é. Você está entendendo? E aqui, mais uma vez, a Bíblia vai fazer menção da mesma coisa, dizendo, isso é estatuto perpétuo. Meu irmão, a gente não tem que cumprir as primícias dos moldes que eles cumpriam, mas a gente precisa respeitar esse princípio. A gente precisa cumprir esse princípio. Como que você vai operacionalizar isso? Meu irmão, não sei, peça direção a Deus, mas procure cumprir esse princípio. Procure viver esse princípio. Em tudo que você for dar início, em tudo que você for começar. Amém? Não, o primeiro é do Senhor. Daí Deus vai abençoar todo o restante. Todo o restante é meu, mas eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou colocar Deus à frente. Olha só, esses dias atrás eu falava, já estou me encaminhando para o final, esses dias atrás eu falava
que a gente precisa tomar um cuidado para não confundir dízimo e primícias, que são duas coisas distintas. Não são necessariamente a mesma coisa. A gente muitas vezes, quando fala de primícia, acha que é dízimo, faz uma confusão dos dois e tal. Olha só, pegando isso aqui. Meu irmão, eu plantei. Está lá a minha plantação. Eu sei quanto que eu vou colher? Não sei. Eu sei qual que é o meu dízimo? Não sei. Eu só vou conseguir apurar isso no final da colheita. Então, no começo, o primeiro fruto, eu consagro a Deus. Aí, a bênção de Deus vem sobre todo o restante. Não é isso que nós estamos vendo? Lá no final da colheita, aí que eu vou fazer a apuração. Aí eu vou ver quantas sacas eu colhi, ou quantos feixes eu colhi, qual foi o resultado. Aí eu vou dizer, opa, 10% disso é para o Senhor. Você está entendendo? É porque às vezes a gente tem muito a cabeça do assalariado, que no começo do mês eu já sei quanto é que eu vou receber no final. Não é verdade? Mas, meu irmão, perceba que, vamos dar um exemplo de um empresário. Primeiro dia do mês, ele sabe quanto que ele vai faturar aquele mês? Não sabe. Então ele faz o quê? Oferece o primeiro fruto ao Senhor. E repito, como é que ele vai operacionalizar isso? Eu não sei. É o princípio que precisa ser respeitado. Amém? Chega no final, faz a contabilidade, foi isso que arrecadou. Opa, separa 10% pertencendo. Então perceba que se eu fizer assim, eu estou cumprindo esse princípio aqui, ó. A gente muitas vezes confunde uma coisa com a outra porque a gente ensina assim, eu mesmo ensino assim. Meu irmão, você recebeu o teu salário antes de comprar qualquer coisa, primeiro dá o dízimo, não é isso? Tá certo? Tá correto. Mas você perceba que quando eu recebo o salário, eu já trabalhei um mês inteiro. Porque alguém recebe antes de trabalhar? Eu desconheço. Primeiro você trabalha o mês todo, lá no final do mês que você recebe. Você está entendendo? Então a gente precisa, repito, cada caso é um caso, cada pessoas são realidades muito diferentes, mas a gente precisa de alguma maneira colocar esse princípio em prática. Porque daí a gente vai fazer como eles faziam. Eu honro Deus lá no começo, eu honro Deus lá no final. Você está entendendo? Eu não posso honrar Deus só no final, como nós falamos muito aqui. Mas eu honrei lá e honro Deus aqui, numa ponta e em outra. Aí alguém olha para isso, e eu sei que muita gente pensa assim, alguém olha para isso e diz assim, pastor, vai fazer desse jeito? Pastor, não tem como prosperar daí. Não? Pergunta para o judeu. Sim ou não? Pergunta para ele como é que ele prosperava tanto. Perceba que às vezes o que nos atrapalha é a nossa mesquinharia. Meu irmão, se tudo vem de Deus, se tudo vem dele, é que às vezes a gente tem dificuldade para olhar assim, mas o dinheiro é muito mais espiritual do que a gente gosta de fato pensar nisso. Tudo vem dele, tudo é dele. E quando eu coloco ele em primeiro lugar, a Bíblia diz, as demais coisas me serão acrescentadas. Por isso que eu falava no último domingo que eu preguei aqui, por isso que eu dizia que o princípio das primícias é de fato colocar Deus em primeiro lugar. É a prática disso, é de fato colocar, não, Deus ocupa o primeiro lugar. Que a gente possa entender isso. Agora, perceba, não é só oferta, é até os nossos filhos. Você está reclamando que não tem tempo para nada? Procura oferecer a Deus as primícias do teu tempo. E você vai ver se Deus não coloca o dedo naquele relógio lá não. Amém? Você está entendendo? O problema é que a gente quer usar todo o tempo só para a gente. Só para a gente. E aí vira aquela correria louca. Eu não tenho tempo para nada. Meu irmão, para um pouquinho, diga, eu vou dar tempo para Deus. E você vai ver como vai começar a sobrar tempo. É em tudo na nossa vida. Todas as coisas da nossa vida. A Bíblia, inclusive, chega a dizer, para o jovem, para honrar a Deus nos dias da sua mocidade. Mas quantos jovens dizem assim, não, eu sou muito jovem para ir para a igreja, não é assim?
quando eu ficar velho eu vou. Não é assim? Meu irmão, eu tenho que aprender a oferecer o melhor dos meus dias ao Senhor. O melhor das minhas forças ao Senhor. E aí Deus abençoa todo o resto. É um princípio, meu irmão, que precisa ser praticado em tudo na nossa vida e que faz toda a diferença. Amém? Não para Deus, porque se eu não honrar Ele, não muda nada para Ele, mas faz toda a diferença na minha vida e na sua. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.